Pessoal, tudo bom? Me chamo Paulo. Esse aqui é um canal de interação de cristãos, ok? Então, nós estamos fazendo mais esse vídeo aqui sobre uma reação, uma reflexão. Eu anotei aqui alguns dados. Essa reflexão ela vai ser sobre verdades bíblicas, né? Sobre doutrina do Evangelho de Cristo. Verdades e mentiras, né? Nós sabemos que hoje há muita crítica, né? Referente a pastores, a ministros do Evangelho, a denominações. Então eu resolvi abordar sobre isso. O que está correto, o que não está correto, na minha opinião, eu gostaria que você também opinasse. Deixasse um comentário aí embaixo, né? Se inscrevesse no canal se você gostar, deixa um like, ok? Então, o que ocorre? Há uma desavença, para usar um termo mais pesado, onde há críticas, né, de pastores de uma denominação em relação à outra. Aí entra pentecostais, neopentecostais, os tradicionais, né, as igrejas históricas, de acusações mútuas, né. Então o pensamento é assim: quanto à pessoa, individualmente, né, eu acho que cada um será cobrado pelos seus atos perante a Deus, né? Questão de salvação, suas condutas, enfim. Agora, quanto ao tocante ao Evangelho de Cristo, eu acho que tenho certeza absoluta que ele tem que ser defendido, sim. Então, se tal ministro que dirige uma igreja, ou até mais além, ele é líder, né, supremo da denominação, ou dono da denominação, isso não importa, nós sabemos que há pessoas que são donos, né? Mas usa o Evangelho para isso, prega o Evangelho para isso. E o que acontece? Quando ele enche esse local, essa instituição de mentiras, de heresias, engana muitos, e esses, se não acordarem, né, irão perder a sua salvação, então cabe sim a outras pessoas ir lá e criticar, e defender o Evangelho. Né? Se há heresia, se há mentiras bíblicas, então deve ser combatido. Mesmo que esse tal também erre, também esteja, ou igual, ou até pior, né, em situação pior, mas se ele está usando a verdade bíblica, tendo a Bíblia como base, para corrigir, né, essa pessoa, informar essa pessoa, criticar essa pessoa, despertar essa pessoa, isso não importa. Se ele mesmo que está dizendo isso não está de acordo, aí cabe a Deus corrigir, correto? Então nós estamos aqui defendendo o Evangelho, ok? E eu usei aqui por base 2 versículos, tá? E eu vou ler aqui para vocês. O primeiro deles está em Gálatas, capítulo 1, do versículo 8 ao 9, que diz assim: mas ainda que nós, né, nós, crentes, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daqueles que lhe pregamos, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, na carta aos Gálatas, porque ele havia anunciado um evangelho, mas infelizmente alguns judeus ali envolvidos estavam mudando, né, pregando uma outra coisa. E em Mateus 18, Mateus 18, do versículo 15 ao 17, diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E, se não escutar, dize-o à igreja. E, se também não escutar a igreja, considere-o gentil
e publicano. Isso está em Mateus. É claro que hoje nós não temos concílios, né? Como na Idade Média, como na Igreja Primitiva, não existe mais concílio que se reunia a liderança de todo mundo e combatia as heresias. Hoje cada qual faz do seu jeito. Mas embora todos sendo Igreja de Cristo. Como não há esse concílio, cada denominação tem as suas convenções para resolver seus problemas, então tem, como eu já disse, os que têm convenções e não conseguem apaziguar. Os que não têm convenção, que são donos das denominações, aí faz o que bem entender, mas prega o evangelho enganando as pessoas. Então tem que ser combatido. É nesse sentido que eu estou falando. Agora a vida pessoal, particular deles, pelo menos para mim, não me interessa. Mas se pregar heresias, doutrinas anticristãs, fora da Bíblia, eu acho que tem que ser combatido sim. Ok? E eu vou até citar aqui 2 exemplos. Por exemplo, Estevão, está em Atos, né, dos Apóstolos, quando ele pregava aos judeus, ele contava a história, né, desde o princípio do povo judeu até Jesus Cristo. O povo se orou, não aceitou a verdade, porque ele disse somente a verdade, apedrejaram e o mataram. E mesmo assim, ele morrendo, ele olhando para os céus, ele pedia a Deus para que não imputasse pecado no povo. E sabe quem estava ali também, observando? O apóstolo Paulo. Então, quando a gente olha para o nosso passado, todos nós pecamos, todos nós viemos do monturo. Não somos perfeitos e continuamos pecando. Correto? Isso aí é fato. Somos pecadores, remidos, mesmo assim, continuamos, infelizmente, falhos. O homem é falho. E uma outra situação, na igreja primitiva, o Agostinho, ele defendia heresias, né? Uma delas foi contra os pelagianos. Por que ele defendia o evangelho? Porque era heresia. Ele tinha que combater. A mesma coisa, uma boa parte da liderança combatia outros líderes quanto ao arianismo. Você entendeu? E hoje não é diferente. Tem que ser combatido. Correto? Tem que ser combatido. Amém? Então nós vamos passar alguns vídeos, ou slides, né, para vocês se atentarem. Aí vocês fazem também as ponderações de vocês, ok? Façam um comentário. Eu ficaria grato por isso. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um like. Até daqui a pouco, ok? Provavelmente é um pastor, eu não vou citar o nome dele, não sei que denominação que ele é, ele faz uma dura crítica. Veja bem, ele está expondo os críticos. Pastores que criticam outros, né, mutuamente. Então ele está criticando esses pastores, então ele está fazendo uma crítica, certo? Então veja que a crítica, isso faz parte do ser humano. Ela pode ser boa, pode ser ruim, mas ela faz parte. Ela pode ser verdadeira, pode ser falsa, mas faz parte do ser humano, ok? Então ele inicia assim, aí você também faz as suas ponderações, tá bom? Ele diz assim: eu estava ouvindo a pregação de um pastor pentecostal contra os pregadores da prosperidade. As palavras dele, cheias de emoção e indignação, estavam corretíssimas, denunciando servos de Deus vivendo do luxo,
de carrões, aviões, helicópteros, mansões e etc. Foi tentado a me perguntar: o pai desse pastor, no passado, um famoso televangelista da Assembleia de Deus, virou manchete por um escândalo onde foi flagrado como uma prostituta. Mas o meu pensamento foi logo vencido pela lógica cristã de que filhos não devem pagar pelos pecados dos pais, sem mencionar que a graça de Deus abunda muito mais do que o pecado. Mas, poucas horas depois, me chegaram informações de que o pastor pentecostal se divorciou 2 vezes. Crítico e criticados, em barcos furados, diz ele aqui. Outro pregador, outrora um ícone da igreja presbiteriana no Brasil, ataca tradicionais, pentecostais, neopentecostais. E tem um histórico ainda mais bizarro. Traiu a esposa, depois traiu a secretária amante e mais tarde casou com uma pastora. Como amante do PT, ele acabou se envolvendo em grandes escândalos políticos e financeiros. Mesmo assim, ele é um grande criticador. E até eu, no caso ele, sou um de seus criticados. Que mundo louco, não? Ele diz aqui, perguntando, né? Se ficamos, então, decepcionados com as igrejas pentecostais e neopentecostais, podemos então pensar que a solução é as igrejas tradicionais. Mas aí vem outro problema pós-moderno. As igrejas tradicionais estão correndo como manadas de vacas loucas para apriscos politicamente corretos, onde as ovelhas podem pastar sob a liderança de pastoras lésbicas que se aliam a bruxas. Grandes denominações evangélicas dos Estados Unidos e Europa estão neste pastos há algum tempo. E se você visitar uma dessas igrejas, não estranhe se o pastor gay apresentar o seu marido. Aparentemente, as igrejas tradicionais do Brasil ainda não estão nos novos pastos de suas igrejas-mães nos Estados Unidos e Europa, mas algumas denominações timidamente ensaiam passos nessa direção. É uma questão de tempo. Ele está dizendo aqui, né? O que o pastor pentecostal divorciado 2 vezes faz, denunciando a extravagância de pastores neopentecostais, está certo. Mas sua vida está errada. Está em pecado. Da mesma forma, os frequentes ataques de certo blogueiro, né, evangélico tradicional, aos neopentecostais, não estão totalmente sem razão. Por incrível que pareça, aqui a outra folha aqui, consegue acertar 10% ou menos, embora ele mesmo esteja envolvido em vigarices e tenha uma vida sexual suspeita, além de ser fã de um dos mais vigaristas evangélicos do Brasil. Outro famoso criticador de neopentecostais, igualmente fã do vigarista evangélico, tenta esconder sua homossexualidade, mas a sua paixão por Philip Yancey sugere que ele pode estar preparando o público evangélico para uma triunfante saída evangélica do armário. Um adora o deboche, o outro a malícia, e ambos adoram a mentira. Bom, aí ele diz, contudo, até agora, ele diz que não vê nenhum evangélico usando seus espaços em rádio, televisão, jornais, revistas, blogs e sites para denunciar o maior ladrão do Brasil, o governo federal. Aí ele adentra por um outro caminho, né? Que primeiro, no meu pensamento, eu acho que a igreja não tem que estar unida com o Estado, com o governo, porque o governo é corrupto, sempre foi, em qualquer lugar do mundo, sempre foi corrupto. Se você adentrar, você vai se tornar um deles. Então não dá para andar junto com esse povo. De forma nenhuma, a igreja tem que estar distante. Porém, ela tem que estar atenta a criticar quando aqueles líderes que se levantam para nos perseguir, para nos afligir de alguma forma, de alguma maneira, nos prejudicar, então a liderança, aqueles que estão lá em cima, então deve sim ir defender veementemente a igreja do Senhor. Aí depois ele entra num outro caminho aqui também. Veja, tudo crítica. Ele está criticando pessoas que criticam. É o que eu estou fazendo aqui.
criticando o que ele está criticando. Ok? Então eu sempre vou te repetir. Fazer levantamentos contra homens, levantar palavras contra homens, apontar o dedo contra homens, eu não sei se está correto. Acho que isso pertence a Deus. Mas quando esses líderes, esses homens, colocam heresia dentro da igreja, difamam a igreja do Senhor, então essas pessoas, elas devem ser responsabilizadas sim, devem ser acusadas sim. Não pode ficar impune. Entendeu? É nesse sentido que eu estou falando. Agora, o homem, cada qual cuida de si. Você entendeu? A salvação é individual. Aí ele fala aqui sobre essas reuniões em lares, né? Aí ele fala assim, que um jovem convertido há 2 anos me perguntou o que eu achava das igrejas caseiras. Com tantos escândalos nas igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais, muitos estão recorrendo a igrejas nos lares, achando que essa é uma solução para a salvação. Aí a resposta dele foi: o problema é o homem. Isso é fato verdadeiro. Onde há homem, há pecado. Daí qualquer lugar onde o homem, seja uma igreja grande ou uma reunião caseira, há propensão ao pecado e ao escândalo. Há alguns grupos caseiros que são heréticos. Outros julgam que a heresia está somente nas igrejas e que esses grupos caseiros são a salvação. Eu creio que Jesus Cristo é a única salvação. Está corretíssimo. Por isso eu fiz esse vídeo, interagindo com você, sobre essas críticas que ocorrem hoje sobre pastores, sobre denominações. Eu penso assim, pastores que estão, repetindo, estão na liderança de denominações e que levam o povo ao erro e ao engano, eles devem ser cobrados sim. Agora, quanto à sua individualidade, aí é um problema dele. Ele vai se haver com Deus. Deus vai requerer dele. Agora, ele não pode enganar o povo, levar o povo ao abismo. Isso está errado, então tem que ser combatido. Está correto? Então, deixa aí sua opinião. Eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Amém? Fica com Deus. Estou aqui de volta e quero te agradecer por ter assistido o vídeo, por ter essa paciência. Espero que você entenda a mensagem, né, que aqui foi dada. E o que você pensa disso, né? Sobre essas mentiras e sobre as verdades. Porque a verdade, nós como cristãos somos pregoeiros da justiça, temos que pregar sempre a verdade, o que é justo e o que é correto. E temos que combater o Evangelho de Cristo. Doa quem doer. Correto? O que você não pode fazer é mentiras, fofocas, né, invenções. Isso aí é parte do diabo. Nós servimos a Deus e não o diabo. Mas se dentro da palavra de Deus, baseado na palavra de Deus, você combater essas pessoas, esses líderes que, através das heresias, enganam pessoas, então ela tem que ser combatida sim, como foi no passado. Ok? Sou grato a você por nos acompanhar até aqui e fique conosco nos próximos vídeos, ok? Deixa o likezinho, aperte o sininho para que o YouTube te comunique nos próximos vídeos. Obrigado, um abraço, até mais.